E aí, craquedáscalos! Beleza, pessoal? É o seguinte, nós precisamos continuar aqui as nossas correções das questões de história do Enem 2020. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque na outra aula que nós tivemos aqui sobre correções, eu vou continuar aqui trazendo 3 novas outras, pensando agora em história geral. Beleza? Vou convidar vocês mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para ativar o sininho das notificações e principalmente para dar um curtir aqui nessa aula, para cada vez mais impulsionar nossos vídeos para podermos trazer conhecimento de qualidade e gratuito para vocês. Vem comigo então, porque a ideia é essa, continuar a correção fazendo observações em 3 novas questões, beleza? Vamos lá, eu vou pegar aqui para vocês, ó, vamos pegar essa primeira. Gente, é o seguinte, para quem não assistiu a aula sobre as outras correções, convido lá vocês a assistirem, tá aqui no nosso canal. E vocês vão observar nela que eu enfatizei muito a percepção que eu tive da prova, né, e das questões, mais especificamente falando. E vou continuar trazendo essas determinadas percepções minhas, porque isso ajuda vocês a ter a percepção de como que é o cunho de cobrança que essa questão trouxe, né? E principalmente para tentar falar, opa, como que eu estudei? Como que foram as condições ali do meu estudo, chegando na aplicação prática, e quando falo aplicação prática, olhando para o dia da prova que vocês desenvolveram. Essa questão foi uma questão que eu olhei e eu fiquei muito satisfeito, confesso. Por quê? Porque eu acho que é uma questão que consegue trazer situações onde que monta uma série de estruturas que vivenciamos atualmente. É claro que várias outras vão trazer, mas essa especificamente falando, quando ele aborda a declaração dos direitos do homem e do cidadão no contexto da Revolução Francesa, é uma coisa que nós, professores de história, procuramos fazer com que vocês pensem muito, inclusive da condição interpretativa. Vamos para ela porque não foi difícil, quer ver? Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância e o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e, claro, os seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. E aí eu já vou por dito enunciado de comando, né? Onde ele fala, esse documento é elaborado no contexto da Revolução Francesa, porque é isso que eu queria explicar para vocês. Se vocês observarem esse documento, ele trata de direitos, ele trata de deveres, ele trata de reivindicações e usa o termo cidadãos, beleza? Fala em Constituição, fala em felicidade geral, né? Direitos naturais, inalienáveis, sagrados ao homem. Isso é típico do contexto, pessoal, onde ela representa um grande marco revolucionário dentro do processo francês de 1789 a 1799, porque ela praticamente impõe uma condição de derrota ao absolutismo clássico, ao tradicionalismo francês no sentido político-religioso. Tá bem? Então, ela mostra que agora a ideia de cidadania deve ser imperada. A ideia de que os homens têm direitos deve ser imperado. A ideia de que as pessoas precisam ser iguais no âmbito jurídico para que, evidentemente, cheguem a uma plenitude àquilo que ele fala de felicidade geral. Aqui no final, não é algo que eu estou inventando, está aqui. Beleza? Então, é um aspecto que eu acho extremamente importante nós enfatizarmos e pensar que está aí na base da construção dos nossos direitos contemporâneos. Agora fala assim, ó, esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer. Aí o que pede? O que ela vai pedir? Aqui, como vocês sempre ouviram falar aqui nas minhas aulas, é necessário ter um conhecimento do processo revolucionário francês e da sua base, digamos assim, filosófica, que foram os iluministas. Principalmente Voltaire, o Montesquieu e assim por diante. Porque o que pede é uma profunda mudança social.
mas ao estabelecer o quê? Certo? Vamos lá. Manutenção das terras comunais, supressão do poder constituinte, falência da sociedade burguesa, paridade de tratamento jurídico ou abolição dos partidos políticos. Pessoal, eu já vou para a correta, porque isso é um princípio que você que está aí, que fez a prova, tem sempre que saber. Principalmente para a construção de textos, quando a gente fala de direitos humanos, de direitos contemporâneos que nós temos. Certinho? Então, quando eu falo em paridade do tratamento jurídico, esse era um dos princípios que essa declaração estabeleceu. Pedro, mas eu bati o olho e não vi exatamente isso, por isso que eu falo. Tem que ter uma condição interpretativa, mas aqui também pediu um aspecto de apropriação do conhecimento histórico. Fica essa dica para vocês nessa daqui. Beleza? A alternativa correta D. Vamos para a próxima? Porque a próxima trouxe algo que não é tão novidade no Enem assim. Eu confesso que o Enem, do ponto de vista da Revolução Francesa, trouxe poucas questões ao longo da sua história, né? Fazendo uma análise de quando o Enem, desde quando o Enem foi criado, mas principalmente pós-2009, quando foi a virada ali desse Enem, para que ele se tornasse essa prova em âmbito nacional, de ingresso em várias universidades e tudo mais. Grécia, como vocês estão vendo? E quer ver? Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática, vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C., podem ser caracterizadas fundamentalmente como direta. Eu gostei muito dessa questão também. Tá bem? Eu particularmente olho, eu sempre busco dentro da prova, retirar ali alguns aspectos. É claro que no ambiente mais geral dá para a gente trazer uma outra visão, mas a questão passada e essa eu gostei muito. Sabe por quê, pessoal? Porque seguiu uma tendência. Né? Seguiu uma tendência onde nós falamos aqui. Presta atenção, em Grécia, para falar de democracia, e falou do conceito de povo, do conceito de cidadão, falou de que era muito restrito, tá bem? Falou isso tudo é a ordem democrática, evidentemente, e claro, a sua ordem direta. Percebe? Então são todos atributos que quando eu estiver estudando conceitos políticos, eu preciso saber. Ah, Pedro, mas conceitos políticos e história. Mas espera aí, pessoas. Os conceitos políticos, eles estão dentro da construção histórica, se é assim que a gente vai olhar no aspecto cronológico. Grécia, claro, que quando cobrada, seria por esse lado democrático. Vamos ver o que pediu? Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o quê? Por mais que apresente a ideia de restrição, por mais que apresente a ideia de poucos, vamos ver, competição para a escolha dos representantes, campanha pela revitalização das oligarquias, estabelecimento dos mandatos temporários, declínio da sociedade civil organizada, pessoas, promoveu a participação no exercício do poder. Pedro, pelo amor de Deus, eu li isso daqui e vi que estava a ideia de restrito e tudo mais. Sim, apareceu e de fato, mas isso não inibe a condição participativa do cidadão. Quem eram os cidadãos e a quantidade perante a polis que participavam é uma outra questão. Na verdade, não é uma outra questão, mas é uma situação de uma diferente análise. Perceberam? Aqui, a ideia é a gente olhar, porque ele pede o que promoveu. E aí a gente chega nessa daqui como a correta. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala assim, campanha pela revitalização das oligarquias, mas oligarquias, governos restritos, né? Governo de alguns, de poucos, não faz sentido. Alguns alunos olharam para mim e falaram assim, Pedro, eu assinei a lei A. Competição para escolha de representantes, porque parece que vai. Mas quando eu falo propriamente de uma democracia direta, eu não vejo que ela promoveu
essa competição. Ah, mas pode ter aparecido, mas não foi algo promovido por esses aspectos. Por isso que é extremamente importante fazer o quê? Analisar o que está sendo perguntado sempre. Obrigado, Enem! Essa daqui seguiu uma tendência. A próxima, nem tanto. Não deixa de ser uma questão interessante. Mas nós precisamos olhar com certo carinho, porque eu confesso para vocês que não foi um tema tão debatido nas revisões, nas múltiplas revisões que nós vimos. Mas não tem problema. O caráter interpretativo e também o conhecimento do jogo da história aí, também é interessante, porque ele fala assim, vamos lá. Sexto rei sumério, governante entre os séculos 18 e 17 a.C., nascido em Babel, né? E aí fala aqui, Hammurabi, como o Hammurabi, pronúncia em babilônio, foi fundador do primeiro Império Babilônio, correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto, o famoso Código de Hammurabi. O legislador babilônio consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Gente, quanto tempo não caía a antiguidade oriental, mais precisamente nesse caso a história dos babilônios, fazendo um recorte político-jurídico dos babilônios. Agora, é bem verdade que mesmo que isso não estivesse em voga nas discussões como nós tivemos, histórias, revisões, é muito importante ficar claro que essa é uma marca muito grandiosa da história da antiguidade oriental, que como vocês podem perceber aí, ó, está concentrada entre os séculos 18 e 17 a.C. Por que isso, pessoas? Porque fala do famoso Código de Hammurabi, né? O famoso Código com 282 leis. Esse código ele vai aparecer às vezes em alguns vestibulares, como o Enem pediu, para fazer com que vocês pensem como foi ele. Ele tem uma tradição jurídica importante, ele traz uma perspectiva de criar um ordenamento social, a ponto disso estar ali na base dessa constituição desse primeiro Império Babilônico grandioso como ele foi, né? Outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar é um código que a gente fala em questão jurídica, mas nós precisamos trazer à luz alguns aspectos mais elementares dele, né? Por exemplo, ele tem mais uma condição de código penal, porque ele estabelecia mais deveres, imposições, o que fazer com quem cometesse algum deslize, quem saísse da ordem, do que propriamente oferecer direitos. E aí é muito interessante para quem trabalha essa construção da história de direito, porque aqui nós estamos falando de uma tradição, então, que vai ofertar as condições punitivas, né? E aí os direitos vão sendo conquistados ao longo de outros momentos e tudo mais. E aí vem a famosa ideia da lei de Talião, né? O princípio do olho por olho, dente por dente. Então nós vamos encontrar artigos ali dentro do Código de Hammurabi, vamos falar assim, ó, se uma pessoa furou o olho da outra, que tem os seus olhos furados, mais ou menos assim, né? Se um arquiteto construiu uma casa e essa casa vier a ceder, né? Que a pessoa pague na mesma proporção, que o arquiteto que construiu pague na mesma proporção. Mais ou menos assim, né? Se a pessoa for considerada culpada, roubando e tudo mais, que tem a sua punição estabelecida e tudo mais. Então, pode prestar atenção que há uma tradição de equiparar a pena ao crime. Percebe? Então a ideia é, se ele fez algo, que ele pague com algo semelhante. E aí olha só o que é cobrado. Neste contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham sentido do quê? Assegurar garantias individuais nos homens livres? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Tipificar regras referentes aos atos dignos de punição? Conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra também não faz sentido, né? Promover a distribuição de terras aos desempregados urbanos,
conferir prerrogativas políticas aos descendentes estrangeiros. Então, acho que, olhando para as alternativas, a gente pode ir para a correta aqui já, ó. Vamos lá, vamos olhar para a correta aqui. Tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Essa que é a ideia do Código de Hammurabi. Então vamos lá, por mais que vocês não tenham ouvido assim nas revisões, esse é um código que eu deixo aqui como algo que, olhando para a Antiguidade Oriental, vale como um tópico importante. Assim como eu falo na Grécia, né? A gente olha muito para a democracia ateniense, olhando para a Antiguidade Oriental, um dos pontos importantes é esse Império Babilônico na figura desse Código de Hammurabi, que começa a montar uma certa tradição jurídica nessa construção das grandes civilizações, vamos pensar assim. Tudo bem, pessoas? 3 questões corrigidas. Tem outras aulas com mais questões corrigidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe aqui de ativar o sininho das notificações, porque novas resoluções das outras áreas vocês vão encontrar aqui. E claro, se vocês curtiram, deixa um joinha aqui, porque só fortalece. Pessoas, muito obrigado mesmo. Valeu, tchau, tchau.